Eu queria começar dizendo para vocês o seguinte, que a Ipatinga vive uma situação muito particular no Brasil, que a gente teria que prestar muita atenção, porque é muito importante para nós, né? Que é a reforma do Alto Forno 3, vai significar investimentos de quase 3 bilhões de reais e a geração de 8 mil empregos diretos e indiretos. Se vocês me permitem um parênteses, esse investimento é muito importante por duas razões básicas. Primeiro, porque o Brasil vive um processo acelerado de desindustrialização. A indústria no Brasil está perdendo peso cada vez mais. Para nós termos uma ideia, o peso da indústria no PIB, Produto Interno Bruto, que era 22, 23% em 2018, 2011, hoje cai para 18, ele caiu 4 pontos. E progressivamente o país vai se tornando um exportador de commodities, de matérias-primas. A luta no Brasil, histórica do Brasil, foi exatamente transformar o Brasil de um país exportador de matérias-primas, café, minério, em um país industrializado. E agora nós estamos vendo o oposto. O Brasil está se colocando como um grande exportador de commodities e a indústria caindo. Então, esse é o panorama geral do país. Quando nós vemos que aqui em Ipatinga está havendo muito investimento, vários investimentos importantes na indústria, a gente vai quase que na contramão do país. Ipatinga está aumentando a sua industrialização. A reforma do Alto Forno 3, ela tem um conteúdo muito importante para nós, porque ele, na verdade, faz a transformação de quase 50% do minério de ferro em aço, permitindo que a Uzi Minas mantenha o equilíbrio da sua produção, não retroaja e que abra espaço para futuro crescimento da empresa na região. Na contramão do que aconteceu com a Cosipa, por exemplo, que hoje só lamina e não faz mais a transformação do aço. Em segundo lugar, esses investimentos são importantes porque eu diria que a gente poderia chamar assim de quase como se fosse um renascimento da Uzi Minas. A Uzi Minas viveu períodos difíceis, muito difíceis, decorrentes de questões internas da empresa, de retrações do mercado, porque a China se transformou na fábrica do mundo. A China hoje produz mais de 1 bilhão de toneladas de aço. O Brasil produz 36 milhões de toneladas. E, ao mesmo tempo, como eu falei, a Uzi Minas estava com problemas internos de endividamento e ela superou, virou a página disso, conseguiu uma lucratividade extraordinária no ano de 2020 e agora está investindo. Então, essa é a questão mais importante para a gente frisar, que é a retomada da indústria na região do Vale do Aço. E é para ser apoiado, para ser aplaudido, e inclusive para que as autoridades públicas e os governos deem todo apoio a essa iniciativa. Então, quando a gente vê a Uzi Minas investindo quase 3 bilhões de reais na reforma do Alto Forno, por um lado, e por outro lado, a gente vê a duplicação da 381 parada até hoje, que não sai, que nos transforma numa realidade, a gente nota como que há uma dissintonia entre o que os empresários procuram fazer e, ao mesmo tempo, o que a indústria, o que o governo tem dificuldades operacionais, legais, muitas vezes nem financeiras são, porque se trata de concessão para a iniciativa privada fazer, mas é de transformar projetos, sonhos numa realidade. Bom, passando dessa questão, eu queria falar para vocês um pouco do peso da indústria aqui na região e as dificuldades que isso surge na questão da formação dos salários. Nós temos aqui em Ipatinga que a indústria ela representa quase
quase 50% do que nós chamamos de PIB, Produto Interno Bruto. Depois nós temos o setor de serviços, que hoje ultrapassa até a indústria em peso, né, na formação do nosso PIB municipal. A indústria siderúrgica, ela tem algumas características que são dela. Ela é intensiva em capital, intensiva em tecnologia, exige uma formação muito grande dos seus profissionais lá dentro. É importante para ela fixar esses profissionais lá, para que eles aumentem a produtividade do trabalho, mas, ao mesmo tempo, os salários terceirizados são bem mais baixos. Essa é a dificuldade que as Minas, que o setor, que a indústria tem, que é a mão de obra com a qualificação menor, serviços temporários, serviços de apoio à produção de aço. Então, há uma decalagem muito grande nesses salários. Isso coloca Ipatinga numa situação um pouco similar, particular. Nós temos um índice de medida do desenvolvimento municipal que foi elaborado pela FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. E a FIRJAN coloca a Ipatinga, como se não me falha a memória, 68º município em desenvolvimento municipal de Minas Gerais. Muitos outros municípios vai na frente. E a gente pensar, por que outros municípios têm um PIB menor do que Ipatinga e, ao mesmo tempo, tem um desenvolvimento municipal mais bem desenhado, né? E esse índice FIRJAN, ele é dividido em 3 categorias: longevidade, que é saúde, educação, emprego e renda. E o que joga para baixo o nosso índice é emprego e renda, sobretudo porque os salários médios que nós temos aqui na região não são compatíveis, não são do mesmo tamanho que a pujança econômica do município. Isso é uma questão estrutural, não é responsabilidade de um emprego ou outro, é uma questão que o município tem que tratar, ter políticas públicas para fazer com que haja uma sinergia, uma complementação das políticas públicas, uma combinação de políticas públicas com políticas empresariais para melhorar a geração de emprego e renda. Eu tenho aqui um dado levantado por um parceiro do jornal, que a média salarial das 4 cidades aqui da região metropolitana gira em torno de R$ 2.700. Na sua opinião, essa média salarial é adequada ao custo de vida atual? Está mais ou menos dentro do padrão? Poderia ser melhor? É uma opinião, uma questão difícil de responder. Nós temos a composição do chamado PIB, o valor adicionado, em 3 grandes blocos. Primeiro, impostos, aquilo que vai para o governo, a renda da produção que vai para o governo. Segundo, o lucro. Terceiro, salários, né? Na região aqui de Ipatinga, ou melhor, vamos falar mais especificamente da Usiminas. Nesse bloco, juros, salários e impostos que compõem o valor adicionado, os salários da própria Usiminas representam em torno de 20% a 20% do valor adicionado da renda gerada pela indústria. Então, ela movimenta a economia local, é importante para a economia local, mas eu acredito que é necessário que haja melhor formação da mão de obra para a elevação da produtividade do trabalho, dê mais oportunidade de emprego, para que o salário vá progressivamente evoluindo. Nós temos aí uma opinião um cálculo que é historicamente feito pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, que ele define o salário mínimo de acordo com os critérios do DIEESE em torno de R$ 6.700, que é uma definição para que haja
que todas as necessidades do trabalhador sejam supridas. Isso é uma meta a ser conquistada a médio e longo prazo. De que forma? Seja por políticas distributivas do governo, como os ganhos reais do salário mínimo, seja a melhoria da escolaridade dos trabalhadores, através da melhoria dos padrões públicos, seja através de programas de habitação, programas de saúde, que vão convergindo para que haja essa melhora do salário de toda a população. Então, eu acho que, se você me perguntar assim, é suficiente? Eu diria não. Né? Mas é positivo que nós estamos vivendo aqui? As Minas contribuem para o crescimento da cidade? Eu diria que muito, e continua contribuindo. Eu tenho experiência, muitas vezes, em municípios mineradores, municípios onde a mineração ela tem o maior peso na economia local. E em cidades próximas aqui de Ipatinga, as pessoas comparam a estrutura deixada pelas mineradoras lá com o que a gente vê aqui em Ipatinga, que é uma cidade mais bem organizada, com a densidade melhor, uma organização melhor. O senhor mencionou essa questão da maior empregabilidade. O setor aqui que melhor paga é a indústria, de acordo com esse levantamento que eu tenho em mãos. De que forma que essa ampliação de contratação nas minas, seja por terceirizado, seja diretamente por ela, pode contribuir para a economia local? De que forma que o salário do trabalhador faz essa economia geral? O que nós vivemos no país, de uma forma geral, é que o PIB do Brasil hoje, que é o Produto Interno Bruto, ele ainda, de 2022, ele ainda não alcançou o PIB de 2011. Nos últimos 4 anos de governo federal passado, o crescimento médio do PIB foi 1,1%, foi muito baixo, tá certo? Então, nesse período onde o crescimento da economia foi muito baixo, o que nós tivemos foi uma palavra que é utilizada, talvez não seja um termo técnico totalmente correto, mas é que se chama de uberização do mercado de trabalho. As pessoas passaram a fazer bicos, ter mercados informais, trabalhar eventualmente, conseguir uma renda aqui, uma renda lá. Isso, de um lado, é bom, porque as pessoas se mantiveram com os seus salários naquele período. Do outro lado, gera um passivo para o futuro, para o próprio país, que essas pessoas não estão contribuindo para a Previdência Social, né? Elas são, se elas vierem a recorrer à Previdência algum dia, não contribuem para o SUS, o sistema de saúde, que é gratuito no país, né? Isso é uma boa relógio que vai explodir. Nesse momento em que há uma expectativa de crescimento econômico e de contratação, as dificuldades começam a aparecer. Muitas pessoas desistiram daquela vida, não querem mais, ou preferem ficar como estão, ou perderam a sua formação profissional, porque a tecnologia é muito dinâmica, ou mudaram da região. Então, quando existe esse fato positivo, que é o crescimento da empregabilidade, como nós estamos vendo aqui, que é muito importante para a região, essas fricções acontecem. Falta emprego, tem pessoas que não vão trabalhar, enfim. Outro dia eu me lembrei bem, quando você ligou, eu estava no domingo no Parque Ipanema, recebi um panfleto de uma empresa procurando contratar pessoas, demonstrando a dificuldade de recrutamento. Mas eu acredito que esse seja um fenômeno local. E eu acredito que ele pode estar relacionado também a que os salários ofertados não estão atendendo à oferta das pessoas, que as pessoas passaram a se remunerar de outras maneiras. Pode ser que haja uma rigidez muito grande na oferta dos salários. Pode ser que esteja acontecendo também. Pode ser que a empresa tenha errado nesse cálculo, né? Mas o mais importante para mim, eu gostaria sempre de realçar,
é o fato da indústria, de estar havendo investimentos na indústria em Ipatinga, né? E os Minas, vamos chamar assim, renascendo. Isso que eu acho mais importante.